Quer pregar também? Depois de palavras como essa, momentos como esse, fica o privilégio, o prazer de abrir a palavra e pregar, se torna ainda maior, se é que poderia ficar maior. Mas eu quero começar, e não poderia ser diferente, dizendo a minha alegria. E eu falo isso não somente para a Edivânia, não somente para a diretoria da SAF Américas, mas para cada uma de vocês, pela alegria que nós como família, e não somente eu, mas nós como família, de retornar, de estarmos aqui de novo, dizer o quanto nós sentimos falta de cada uma de vocês, aquelas que nós tivemos mais contato, aquelas que nós tivemos menos contato, mas como que fomos abençoados aqui. Como a Edivânia falou, na reta final que nós estávamos, nós descobrimos que a Antônia estava a caminho, ainda nem sabíamos que era a Antônia, né? Nós saímos daqui ainda sem saber se era uma menina ou um menino, e nós, depois de aí 3 anos, nós temos, 2019, quer dizer, 2 anos, 2020, 2021, começando 2022, nós temos o privilégio de voltar. Muito obrigado, Edivânia, obrigado à diretoria da SAF por esse privilégio, ainda mais falar de um tema que tem tudo a ver, pelo menos, com o que a gente viveu aqui na igreja. Nós passamos 1 ano aqui e as histórias que nós temos registrado na nossa mente, no nosso coração, é a história de gente que ama umas às outras, gente que leva a sério esse tema da amizade. E quando me foi proposto falar dentro dessa programação, equilíbrio nas amizades, a primeira palavra é na direção de fato desse tema. O que seria uma amizade equilibrada? Como que nós podemos desenvolver amizades equilibradas? Mas para isso a gente precisa chegar num consenso do que significa isso. E talvez esse tema tenha tudo a ver com o ser igreja, porque falar de igreja é falar de gente que se une, é falar de amigos, é falar de gente que, mais do que uma escolha por afinidade, pessoas que são unidas pelo sangue de Jesus Cristo. Logo, falar de amizade é falar de cristãos. Falar de cristãos é falar de gente que é amigo. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, vai. Muitas das vezes, o companheirismo, a persistência, o amor que deveria ser característico de uma amizade, muitas vezes nos faltam. Ou é só comigo? Muitas vezes nos faltam. Falar de amizade pode ser, às vezes, algo muito complicado. E no final dessa pregação eu tinha o objetivo de fazer com que nós lembrássemos de uma amiga. E a Edivânia, desde o início da programação, nós estamos nesse propósito. Mas quantos amigos nós já tivemos em nossas vidas que hoje simplesmente não estão mais do nosso lado? Que às vezes a gente vê foto no Facebook, que a gente às vezes está distante e somente as redes sociais nos aproximam. Quantos de nós não passam por isso? Quantos de nós não já tivemos pessoas queridas, amadas, que eram tão importantes para nós do nosso lado, nas programações da SAF, nos cultos, e agora já não estão por aqui? Falar de amizade talvez pode ser motivo de tristeza para alguns. Alguns que se sentem sozinhos, alguns que se sentem isolados em meio a esse mundo, às vezes tão corrido, que nos falta tempo de olhar para o lado. Amizade talvez possa ser motivo de grande alegria para outros. Como o sábio diz no Provérbio 27, que tem alguém que o afia, ou a afia como o ferro afia o ferro. Amizade pode ter falar de amizade pode ter várias consequências no nosso coração. E muitas das vezes, quando nós pegamos os exemplos grandes de amizade, parece que nós estamos falando de coisas que são somente do nosso sonho, ou das obras cinematográficas. Eu gosto muito de cinema, e um dos meus filmes favoritos
tem uma história muito linda de amizade. Eu queria só compartilhar com vocês rapidinho, porque muitas vezes parece que exemplos como esse são restritos às obras cinematográficas, aos livros que lemos. E um dos meus filmes favoritos é O Senhor dos Anéis. Eu não sei quantos já viram. E no Senhor dos Anéis nós temos a história é de um pequeno hobbit, quase uma criatura pequenininha assim, né? E ele tem como objetivo levar um anel, que era o anel do poder. Ele tem como objetivo destruir esse anel. Só que para isso ele tem que ir até o centro do reino inimigo e jogar esse anel no lago, que era o único lugar que ele poderia destruir. Só que eles não podem levantar bandeiras que eles estão indo, senão o exército inimigo o atacaria. Então vai esse rapazinho pequenininho, junto do seu amigo, também pequenininho, chamado Sam. E em meio a essa aventura, o Frodo, que é quem tem o anel, ele começa a alucinar. E depois de muitas lutas, de muitas batalhas, o Frodo, no momento em que eles estão dormindo, o Frodo acorda, pega uma faca e bota na garganta do Sam para matá-lo. E quando o Sam acorda com aquela faca no pescoço, ele acorda e diz assim: Senhor Frodo, sou eu, o seu amigo Sam. Senhor Frodo, o senhor não lembra de mim? E quando o Frodo volta a si, ele diz o seguinte: Sam, me desculpa, eu não vou conseguir fazer isso. E o Sam olha para ele, depois de estar com uma faca no pescoço, e diz: Senhor Frodo, eu nunca vou te abandonar. Eu estarei do seu lado até o fim. E nós vamos nos apoiar um ao outro para conseguir fazer isso. Uau! Será que amizades assim são restritas ao cinema? Nós queremos chegar no fim dessa programação e reconhecer que não. Mas que cada um de nós pode ser esse amigo, companheiro do lado. E para isso nós precisamos de equilíbrio. E o equilíbrio na vida cristã está baseado não em uma característica pessoal nossa, mas em uma pessoa: Jesus Cristo, o Senhor. Se nós queremos amizades equilibradas, se queremos ser amigas equilibradas, nós precisamos pautar as nossas amizades no Senhor Jesus Cristo e olhar uns para os outros, uma para as outras, da mesma forma que Cristo olha para cada um de nós. Porque exemplos como esse não são privilégio do cinema. Falar de amizade cristã é falar de algo valoroso, algo caro, algo precioso aos nossos olhos. E falar de equilíbrio é falar de Cristo nas nossas vidas. E é por causa disso, depois dessa introdução tanto quanto longa, eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Em Atos capítulo 9, nós vamos ler do versículo 26 a 31. Atos 9, 26 a 31. Vou convidar você para acompanhar comigo aí. Atos 9, 26 fala assim. Falando de Saulo, tá? Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar? Querido Deus, a Tua palavra foi aberta, foi lida, e nós reconhecemos que só o Senhor pode nos fazer entendê-la. Por isso, Deus, te pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, abra os nossos ouvidos espirituais
E quebre, Senhor, o nosso coração de pedra e nos dê um novo coração. Que a gente não saia daqui da mesma forma que entramos. E por isso precisamos do Senhor. Fala com a gente, Deus, pela Tua palavra. E aplica em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. As marcas que a gente acumula ao longo da vida, muitas vezes nos criam cascas, a ponto de não querermos tocar em assuntos delicados, que nos chateiam, nos machucam, mexem com a gente. Talvez você tenha alguns assuntos como esse. Talvez falar de amigo, talvez falar de casamento, talvez falar de lutas, de doenças, talvez falar de coisas como essas. Talvez isso chateie a ponto de ferir profundamente. E muitas vezes nós, angustiados, cheios de mágoa, nós não conseguimos viver uma vida leve. Uma vida como Jesus nos proporciona. E isso se torna ainda pior quando nós criamos expectativas em cima de pessoas que nós achamos ser o nosso porto seguro, mas que essas pessoas são as responsáveis por nos machucar ainda mais, a ponto de achar que nós estamos sozinhos. Você já passou por isso? Saulo era alguém marcado pela vida. Saulo era alguém que experimentou esse caminho. Ele era um jovem, vou fazer uma recapitulação rápida da vida dele até chegar aqui, no texto que a gente leu. Ele era um homem inteligente, um jovem, estudado, alguém de boa posição na sociedade. Mas ele era um jovem cheio de orgulho, o orgulho que a sua posição lhe dava. Saulo dedicou a sua vida, desde mais novo, a perseguir cristãos, a matar cristãos, matar aqueles que acreditavam e pregavam sobre Jesus Cristo. Saulo era um homem mau, segundo a Bíblia. Saulo buscava meios, ele armava, ele buscava artimanhas para receber autorização para matar cristãos. Esse era esse homem. E numa dessas viagens para matar cristãos, Saulo recebe o encontro de Jesus Cristo. E talvez antes dessa viagem a gente tivesse tudo para massacrar Saulo. E talvez aqueles cristãos que conviviam na época de Saulo tinham tudo para fugir de Saulo, para detonar com a integridade de Saulo, para desacreditar em tudo o que Saulo fazia, em tudo o que Saulo falava. Afinal, ele era um assassino. Como cristãos, talvez eles poderiam até chegar à loucura de pedir para que Deus matasse Saulo, ou não deixasse que ele tocasse. Imagina se fosse nós, não deixasse que ele tocasse em nós. Na realidade, todos aqueles cristãos, ou nós mesmos olhando para Saulo, talvez pensássemos nisso. Se nós não falássemos de um Deus de perdão, um Deus de amor, um Deus que nos ama mesmo quando a gente não merece nada, até mesmo um matador, um assassino de crentes. E é nesse sentido que que Jesus encontra com Saulo. Ele recebe uma autorização para ir até uma cidade, a Damasco, e ele, ali naquela viagem, ele encontra com Jesus, ele é encontrado por Jesus. Ele fica cego com esse encontro, mas ele reconhece ali o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Ele reconhece que a vida não fazia sentido sem declarar Jesus como o Senhor de sua vida. Saulo se converte, ou ele é convertido pelo Senhor, mas ele continua cego. E Jesus, lembra que a gente está falando que falar de filhos de Deus, falar de igreja, é falar de amizade. Deus levanta um homem para ir até Saulo, para orar por Saulo, para que Deus restaurasse a sua vista. E Deus fala com esse homem chama Ananias. E quando Deus fala com esse homem, ele fala o seguinte: Ananias, tem um homem na cidade de Damasco, o seu nome é Saulo.
Eu quero que você vá lá, ore por ele, e ele vai recuperar sua visão. E Ananias, lembrando daquilo que era Saulo, Ananias vira para Deus e fala assim: Deus, esse homem é mau. Esse homem procura meios para nos matar. E Deus responde a Ananias o texto bíblico, um dos textos bíblicos que eu mais gosto da minha vida. Diz assim, Deus fala assim para Ananias: vai, Ananias, porque este que Ananias olhava como um assassino, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O relato da história de Saulo continua. Ananias vai, a visão dele é restaurada, mas ele chega, ele começa a pregar ali mesmo em Damasco, e as pessoas começam a tentar matá-lo. Ele chega em Damasco, ele queria chegar em Damasco como um matador de crentes, ele chega como crente, e as pessoas ali na cidade querem matá-lo. O jogo virou. O que Saulo faz? Saulo não tem mais ninguém. Saulo não tem mais amigo. Aqueles que Saulo tinha do lado, agora querem matá-lo. Quem que Saulo vai procurar? Os crentes. E é o texto que a gente leu. Tendo chegado em Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Saulo sai fugido dessa cidade, mas ele chega em Jerusalém, porque ele não podia mais contar com ninguém. Mas a história que nós lemos tinha tudo para ser uma história difícil, e ela começa de forma difícil. Mas no versículo 26, Saulo, se você fechou sua Bíblia, você pode abrir de novo. Saulo enfrenta um novo problema na sua vida. Lembra comigo, ele tinha acabado de perder sua visão, a sua visão tinha sido restituída, ele pregou em Damasco, ele foi perseguido em Damasco e ele não tem mais ninguém. Ele agora corre para os seus irmãos em Cristo e ele enfrenta um novo problema. Ele não tem credibilidade, ele não é considerado nem pelas únicas pessoas que poderiam ficar ao lado dele nesse momento. O que os discípulos fizeram? Versículo 26. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Saulo está totalmente sozinho. E totalmente sozinho seria questão de tempo para ele ser encontrado, torturado e morto. Diz o texto bíblico que dentre os seguidores de Jesus, nenhum acreditava nele. Você já se encontrou assim? Ninguém ao seu lado? Você já encontrou com pessoas que estão nessa situação? Pessoas que viram para você e falam: não tem ninguém do meu lado. Saulo sabe o que é isso. Todos tinham medo de Saulo. E eles temiam a sua vida. Se imagina se fosse entre nós, com a gente. Uma mulher que é na Barra da Tijuca aqui, ela é a exterminadora de crentes. Onde ela passa, ela destrói. E aí um dia ela chega na SAF Américas. O riso, eu imagino que seja o riso de... Nós seríamos os discípulos, né? Nós seríamos esses que falariam: não, isso aqui não. Aqui não, querida. Você não vem aqui não. E essa pergunta devia ecoar na cabeça dos discípulos. Lembra como Atos fala que os discípulos viviam? Eles tinham tudo em comum, eles abriam suas casas, eles partiam pão. A pergunta, imagina, como nós vamos abrir as nossas casas para esse homem? Como nós vamos orar de olhos fechados ao lado dele? Como nós vamos repartir o pão? Como que eu vou vender o que é meu para alimentá-lo? Ele é um assassino. Como? E a consequência desse pensamento todo foi:
esse homem não é um dos nossos. Agora eu quero imaginar você, Saulo, restaurado por Jesus Cristo, que não tem ninguém da sua velha vida do lado, alguém que chega diante do círculo dos cristãos e recebe um olhar desse. O que Saulo devia pensar? Devia ser angustiante para o seu coração, vai. Ninguém acreditava em Saulo. Ninguém. Aquele rótulo de assassino continuava na sua testa. Ninguém podia chegar perto de Saulo. Você já se encontrou numa posição que você é marcada por aquilo que um dia você já fez? Ou você já carimbou na testa de alguém, entre aspas, aquele rótulo, dizendo, não dá, essa pessoa não dá. Saulo passou por isso. Mas hoje nós falamos de amizade equilibrada. E amizades equilibradas olham para o próximo como Cristo olha. Se o texto terminasse no versículo 26, muito provavelmente Saulo logo seria capturado. Não haveria muitas cartas do Novo Testamento, muitas igrejas não teriam sido plantadas. Mas o texto não acaba no versículo 26. Porque quando nós falamos de amizade equilibrada, nós falamos de Cristo que nos equilibra, que nos traz esse equilíbrio. E quando Saulo é encontrado por Jesus, ele tem a sua vida mudada por Jesus, que não o olha mais como um assassino, mas olha como um instrumento precioso, que levaria a sua palavra aos gentios. Vai, Ananias, eu não vou desistir de Saulo. E a primeira perspectiva de uma amizade equilibrada, como Jesus, com Jesus no centro, é que, olhando para Saulo, em primeiro lugar, o valor da amizade cristã se dá quando nós olhamos para o outro além dos seus rótulos do passado. Uma amizade equilibrada, em primeiro lugar, envolve olhar para o outro ou para a outra, além dos seus rótulos do passado. Em Jesus, nós somos muito mais do que todos pensam que nós somos. Em Jesus, nós somos feitos nova criatura. Aqui nós não estamos olhando para Saulo, o ex-assassino. Em Jesus, os rótulos caem. Aqui nós estamos olhando para o Saulo, o instrumento de Deus. E é dessa forma que Barnabé, no versículo 27, se levanta e diz: discípulos, vocês estão errados. Esse é um homem fiel ao Senhor. Esse homem foi encontrado pelo Senhor. Porque é em Jesus, e somente em Jesus, que é possível haver uma mudança de vida, pelo amor que ele demonstrou por nós na cruz. E nós vemos que a vida de Paulo, no versículo 22, um pouquinho antes do que a gente leu, é a vida de alguém que se dedica ao Senhor Jesus. E no versículo 22 fala assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Como nós podemos ter amizades equilibradas? Equilíbrio nas amizades. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para o outro da mesma forma que Jesus Cristo olha. E como é? Além dos rótulos do passado. Não é possível desenvolvermos amizade se a gente vai continuar pensando o seguinte: aquela ali é a fulana. A fulana, ela é a fofoqueira. Aquela ali é a outra fulana. A outra fulana é a destruidora de casamentos. Aquela ali é outra fulana. Aquela fulana é a mentirosa. Nós não temos como criar amizades equilibradas se nós continuarmos colocando carimbos em cima de quem Jesus já libertou dos carimbos. Nós precisamos olhar para aqueles que estão do nosso lado, dentro da igreja do Senhor, e criar amizades profundas, amizades equilibradas. Na primeira forma é olhando para essa pessoa como Cristo olha, uma nova criatura.
Não tem ninguém aqui que é ex alguma coisa, porque em Cristo Jesus nós somos feitos nova criatura. Eu sou Daniel, redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Vocês são mulheres redimidas pelo Senhor Jesus Cristo. O seu valor e o valor daquelas que estão ao seu lado não estão por aquilo que já fizeram na sua vida, mas pelo que Jesus Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Logo, se a gente quer falar de amizade, a gente precisa lembrar disso. Não acredite nem viva como se o que todos dizem sobre aquela pessoa ou sobre você, como se isso fosse verdade. A Bíblia diz que todos os discípulos criam que Saulo não era um deles. Mas o que acontece? Saulo tinha alguém que continuava dizendo, ele é meu. E assim é com a nossa vida. A gente quer amizade equilibrada? A gente precisa olhar para as nossas irmãs como filhas de Deus, como irmãs em Cristo Jesus, numa união que vai muito além do sangue que nós partimos com aqueles nossos irmãos de sangue, porque o que nos une é muito maior do que o sangue que corre nas nossas veias. O que nos une é o sangue do poderoso Deus, Cristo Jesus, que foi derramado numa cruz. Em primeiro lugar, falar sobre amizade é olhar para o lado e reconhecer que o outro é mais do que rótulos do passado. Mas esse texto também nos mostra, chega no versículo 27 e começa nos apresentando uma segunda perspectiva que nós temos sobre a amizade. No versículo 27, entra em cena um homem. Um homem que, dando spoiler, e eu espero que você já saiba disso, um homem que desenvolve uma amizade profunda com Saulo. E ele aparece aqui, cruzando o caminho desse homem pela primeira vez. Barnabé entra em cena. E Barnabé, o pastor, o cuidador, o amigo, entra em cena. E ele rompe com todo o descrédito que antes Saulo tinha. Lembra? Os discípulos estão olhando para ele, dizendo, ele é o assassino, e isso impede que esses discípulos tenham um relacionamento com ele. E Barnabé surge. Ele rompe com esse ceticismo. E Barnabé certamente era alguém respeitado, era alguém ouvido pelos discípulos. E ele aparece no capítulo 4 de Atos, a gente está no 9. Ele aparece no capítulo 4 de Atos, sendo registrado como um homem bom, um homem piedoso, um homem de fé. Barnabé surge e fala o que para esses homens? Olha, esse homem não é um assassino. Esse homem prega Jesus. Esse homem é um dos nossos. Ele foi encontrado por Jesus indo para Damasco. Ele pregou naquela cidade, ele anunciou o evangelho naquela cidade. Saulo não é o assassino. Ele foi alguém que experimentou do perdão. Esse rótulo não cabe mais. Seria como se um de nós levantasse e dissesse, ei, essa irmã que está chegando, ela não é a destruidora de casamentos, fica tranquilo. Ela é alguém redimida pelo Senhor Jesus. Ela não é a fofoqueira, ela não é a mentirosa. Ela é alguém que experimentou da verdade de Cristo Jesus. É como se fosse assim, uma de nós se levantando e dizendo, ei, em Cristo, nas amizades equilibradas, não existe mais espaço para o rótulo do passado. E nós aprendemos um segundo ponto nessa perspectiva. Uma amizade equilibrada é aquela que é manifestada pelo perdão. Certamente nós aqui vamos pisar no pé uns dos outros. Nós vamos frustrar as expectativas uns dos outros. Nós vamos pecar uns contra os outros. E se Saulo começa o versículo 26 totalmente solitário, Barnabé agora se levanta e diz, ei, esse homem já foi perdoado por Jesus. Esse homem precisa ser perdoado por nós. Queridos, não existe espaço para equilíbrio das amizades se nós continuarmos a nutrir rancor uns pelos outros nas nossas vidas. Talvez você se encontre solitário, sem amigos,
com sua família distante, com rótulos do passado. Mas talvez você tenha nutrido rancor, sentimentos ruins no seu coração por essa situação como um todo. Mas se você quer desenvolver amizades equilibradas na pessoa de Jesus Cristo, não somente os rótulos caem, mas as nossas relações precisam ser marcadas pelo perdão que nós temos uns com os outros. Lembra quando Jesus surpreende os judeus e ele fala sobre o perdão? O que ele fala? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Que era um absurdo. Era assim, é isso que o Senhor está falando? Uma coisa absurda dessa? Qual é a resposta de Jesus? 7 não. 70 vezes 7. Mostrando que não é o valor dessa equação que significa o perdão, mas é mostrar que uma relação entre duas pessoas que foram redimidas, perdoadas de forma infinita por Deus, é uma relação que tem como perdão a sua base de permanência. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Não existe amizade equilibrada se não tiver manifestada no perdão. Você não foi trazido para cá à toa. Você não encontrou com a SAF Américas à toa. A partir de agora nós temos em Jesus um vínculo que nos obriga a perdoarmos uns aos outros. Eu não sei se você já foi marcada por uma situação que tem te trazido rancor, peso no coração. Mas eu sei de uma coisa: para você desenvolver amizades equilibradas, você precisa perdoar. Você precisa colocar diante da cruz aquilo que já te fizeram. E então, desenvolver uma nova relação a partir da perspectiva de Cristo Jesus. Não tem como a gente olhar para alguém sem o rótulo do passado se a gente não tiver perdoado essa pessoa. O perdão não tem a ver com o que a pessoa fez por nós. Tem a ver com o que Cristo fez por nós. E é por isso que nós podemos perdoar. Não é porque aquilo que a pessoa fez é grave ou pouco grave. Pode ser gravíssimo. Mas o que nós fizemos diante do Senhor é gravíssimo também. A palavra de Deus nos diz que Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Nós o odiávamos e Ele nos amou. E esse é o padrão em que Ele nos chama para viver. Você quer uma amizade equilibrada? O perdão precisa ser um norte da sua vida. Precisa ser um norte dos seus relacionamentos. Precisa ser um norte do seu casamento, do seu relacionamento com os seus filhos. Precisa ser um norte do seu relacionamento com as suas amigas. Elas vão pisar na bola com você. Elas vão frustrar as suas expectativas. Mas Barnabé nos ensina que o valor de uma amizade está pautada no perdão. E a partir daqui, as coisas mudam. Você lembra como começou o texto? Saulo estava completamente sozinho. E olha o versículo 30. O que acontece no versículo 30? Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, o que fizeram? E dali o enviaram para Tarso. Olha o que está acontecendo aqui. Os rótulos do passado caem. O perdão entra em cena. E o que acontece? Os discípulos acolhem Saulo. E Saulo continua a pregar naquela cidade. E logo é perseguido. Os discípulos ouvem da perseguição de Saulo e o que eles fazem? Abandonam Saulo? Deixam Saulo de lado? Falam assim, agora ele vai sofrer aquilo que ele nos fez sofrer. Agora Saulo vai aprender de fato o que é sofrer em nome do Senhor? Não. Amizades equilibradas são amizades para florescimento do acolhimento e da dependência mútua. Quantos de nós estão sofrendo e muitas vezes nós não nos preocupamos com o sofrimento alheio? Mas amizades equilibradas se manifestam no acolhimento em meio ao sofrimento daqueles que estão ao lado, no meio da interdependência. Sabe aquela máxima do nosso tempo de que nós não precisamos de ninguém?
de que a gente é autossuficiente, isso é uma bela de uma mentira. Uma grande de uma mentira. Bela não, porque é feia, né? Isso é uma grande mentira. Não existe cristianismo solitário. Não existe cristão isolado, egoísta. Não existe. Quando nós temos noção do perdão de Jesus, lembra do perdão? Que muda quem nós somos, lembra do rótulo do passado? Nós fazemos cair os rótulos que nos são criados. E nós aprendemos que nós precisamos uns dos outros para continuar a caminhada que Deus nos dá. Aqueles discípulos, eles aprenderam o que é amizade. Aqueles discípulos aprenderam o que é um vínculo profundo. Aqueles discípulos mostram como reconhecer o valor do perdão impacta nas nossas relações. Eles começam o texto afirmando: Saulo não é um de nós. E eles terminam o texto entrando em risco para esconder Saulo e para enviar Saulo para outra cidade. O texto termina dizendo que a conclusão disso era que a igreja crescia. Porque amizades equilibradas são um bom campo para o florescimento da obra do Senhor. A gente talvez esteja num tempo no qual as nossas perspectivas antigas de evangelismo, elas sejam pouco frutíferas. Lembra? Entregar folhetos, fazer grandes eventos públicos de pregação. Talvez o nosso tempo esteja nos empurrando para uma situação um pouco diferente. Eu não estou dizendo que isso não tem valor, mas eu estou dizendo que talvez nas amizades que nós desfrutamos ao longo da vida, talvez seja um campo branco para uma colheita do Senhor. Amizades equilibradas são um campo para o florescimento da obra do Senhor. Você pode ter amizades, é claro, dentro da igreja você deve fazer isso. Como você deve ter grandes amigas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Mas nunca se esqueça que, sendo de cristão ou de um não cristão, as amizades equilibradas olham para o outro como Cristo Jesus nos olha. Quantas vezes, a partir de nós precisamos pedir perdão àqueles que nós temos deixado de lado? Quantas vezes nós precisamos de uma mudança de mentalidade, como os discípulos enfrentaram uma mudança de mentalidade e a partir daí desenvolveram uma relação profunda com esse homem que era o assassino? O texto termina, e eu já estou terminando, e fica para nós um ensinamento. O corpo do Senhor é forte, floresce, cresce, quando há companheirismo e quando há amizades equilibradas. Relacionamentos são complicados. Pessoas são diferentes. A gente não está falando aqui de coisas utópicas, são difíceis. Mas é olhando para a palavra de Deus que nós temos certeza que uma amizade verdadeira é possível na vida de pessoas que foram restauradas por Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em Romanos 5:10 aquilo que eu citei há pouco tempo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu e você somos alvo do perdão e da reconciliação por parte de Deus. Lembrando que vão surgir faíscas. Podem ser que o rótulo do passado surja, mas que diante do Senhor Jesus, amizades equilibradas são aquelas que olham o outro além dos rótulos do passado, que se manifesta pelo perdão e que há espaço para um florescimento na palavra de Deus em companheirismo e dependência mútua. Que Deus nos abençoe. Eu não sei em que estado você se encontra. Se você lembra de alguém que esteve já do seu lado, que precisa de uma palavra de perdão, se você
encontra alguém que já foi muito machucado pela vida e excluído por algum rótulo do passado, eu não sei. Mas eu queria incentivar você, sem fazer rivalidade com o que foi proposto pela Edivânia, que você pensasse especificamente nas suas amigas. Que você pensasse e orasse por elas. Lembra daquela que você tem pensado desde o início da manhã? E coloca diante do Senhor. O que disso aqui você pode trazer para ela? Você pode trazer uma palavra de perdão? Ela precisa de uma nova vida com Cristo? De que os rótulos do passado não definem mais ela em Cristo? De que agora você estaria do lado dela porque amizades equilibradas em Cristo envolvem companheirismo e dependência mútua? Eu não sei. Mas eu quero que você pense e diante da palavra do Senhor, você nutra e desenvolva amizades equilibradas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Edivânia, Simone, mais uma vez, muito obrigado. Deus guarde vocês.